Presidente, senhor presidente, eu venho à tribuna neste momento para relatar um pouco do que foi a audiência pública que fizemos no dia de hoje na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização Financeira e Controle. Audiência que Vossa Excelência passou, mesmo que rapidamente, e cumprimentou grande parte dos convidados da comissão. Mas antes de falar sobre a audiência pública, senhor presidente, eu destaco que na Comissão de Assuntos Econômicos nós aprovamos por unanimidade o relatório de minha autoria sobre o projeto de lei que estabelece a regulamentação das lotéricas em todo o Brasil. Todos sabemos que as lotéricas são concessões da Caixa Econômica Federal e não há nenhuma lei no país que limite ou que ordene essa relação entre concessionário, entre poder concedente e concessionário. E de tal sorte que caberia apenas a um lado dessa relação estabelecer as normas, que era a Caixa Econômica Federal. Com a lei que vem sendo debatida na Câmara dos Deputados e agora está aqui no Senado para votação, e lá na Câmara dos Deputados eu também fui relatora na Comissão do Trabalho e Serviço Público, com essa lei nós teremos segurança jurídica absoluta, não só para os lotéricos, mas também para a própria Caixa Econômica Federal. Após a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, eu acompanhei todos os representantes dos estados brasileiros até a sala da presidência. O senador Renan Calheiros, presidente da Casa, recebeu todos e já ficou acertado que o presidente deverá pautar a matéria semana que vem, que será uma semana de esforço concentrado. Possivelmente estaremos votando a matéria na quarta-feira, porque eles pretendem também mobilizar novamente todos os representantes de lotéricos de todos os estados brasileiros para acompanhar esse momento muito importante para todos eles, que é a votação definitiva do projeto de lei aqui no Senado Federal. Mas, senhor presidente, falava eu que o assunto que eu abordaria, que eu abordo nesse momento, é relativo à audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização Financeira e Controle, cujo tema de debate era a exploração mineral e, especificamente, a exploração da silvinita. A silvinita, para quem nos ouve, para quem nos assiste através da rádio, da televisão, TV Senado, a silvinita é um minério de onde se extrai o potássio. E o potássio, por sua vez, faz parte dos três elementos que são fundamentais para a agricultura, para a correção do solo. Eu aqui me refiro ao NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. O Brasil, ele importa potássio do mundo. O Brasil importa potássio do mundo e é um grande importador. Para que Vossa Excelência tenha ideia, senhor senador, o Brasil ele é o terceiro maior consumidor do potássio, porque somos um grande produtor agrícolas. Nós só consumimos menos potássio do que a China e do que os Estados Unidos. A China é brincadeira, porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, ou seja, a fração populacional da China ainda é maior do que a população brasileira. Então, depois de China, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais consome potássio no mundo. E isso faz, como a gente produz em torno de 8% de tudo aquilo que a gente consome. Repare, se nós produzimos 8% do consumido, nós importamos da Bielorrússia, da Rússia e do Canadá, na ordem inversa. O país de onde nós mais importamos é do Canadá, depois da Rússia e depois da Bielorrússia. Se nós só produzimos 8% do que consumimos, significa dizer que nós importamos 92% do potássio utilizado no Brasil. E grande parte do potássio é exatamente para uso na agricultura, para a correção do solo, que é um componente do NPK, conforme acabei de dizer. Isso faz com que tenhamos um grande desequilíbrio na balança comercial.
em torno de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares é aproximadamente o déficit comercial nesse segmento, ou seja, na utilização e compra do potássio. Agora, de forma contraditória, e esse era exatamente o tema do debate no dia de hoje, o Brasil detém a maior reserva de potássio do planeta. A maior. De um insumo que nós importamos e que é fundamental para a agricultura, fundamental para a nossa economia, fundamental para o Brasil. E esse foi o tema do debate. Hoje nós temos uma jazida de silvinita explorada no estado de Sergipe. Não chega a 500 milhões a produção, 500 milhões de toneladas em Sergipe. Essa jazida é de propriedade, foi arrematada pela Petrobras. Primeiro a Petrobras Minério, depois Petrobras Petróleo, quando fechou a parte da mineração da Petrobras, e que ela repassou para a Vale. É a Vale, a empresa Vale do Rio Doce, que explora o potássio em Sergipe. Mas a maior jazida, superior a 1,1 bilhão de toneladas, essa jazida está no estado do Amazonas e nos municípios muito próximos à capital Manaus. Municípios que vão desde Nova Olinda do Norte, Altazes, Itacoatiara, Silves, Urucará, Itapiranga, enfim, um conjunto de municípios importantes. E há muito tempo no estado do Amazonas existe uma grande mobilização para que se inicie a exploração da silvinita, para que possamos produzir potássio, não só para o nosso consumo interno, mas também para a exportação, porque a quantidade de minério que tem naquela região permite com que isso aconteça. Da audiência pública, eu considerei uma parte a Vossa Excelência, senador Cacildo Maldani, mas eu quero dizer que na audiência participaram representantes do CPRM, representantes do IBAMA, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Sinésio Campos, que coordena essa questão lá no estado do Amazonas, assim como os prefeitos das seguintes cidades: prefeito de Altazes, prefeito Vanderlan, prefeito José Maia, o prefeito Bahia de Borba, o prefeito Nadiel de Itapiranga, o prefeito Felipe Cabeça Branca de Urucará, o prefeito Fran Rossi, conhecido carinhosamente por todos nós como Bojó, do município de Silves, o prefeito Joseias de Nova Olinda do Norte, o prefeito de Nova Olinda do Norte, assim como a vereadora Sheila, que aqui representou o prefeito de Itacoatiara, e a participação de outras pessoas que vieram do estado do Amazonas para esse debate, entre eles o prefeito e vice-prefeito da Câmara de Vereadores de Altazes. E a audiência pública foi presidida pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o senador Blairo Maggi. O senador Blairo Maggi tem um grande conhecimento do assunto da matéria, não só por ser um grande produtor de soja, e nessa condição ele é um dos grandes importadores do potássio. Segundo ele, a sua importação, o produto vem de Israel, o produto que ele utiliza, mas também porque ele tem empreendimentos no estado do Amazonas, no município de Itacoatiara. O grupo Maggi tem um porto graneleiro em Itacoatiara, e de tal sorte que a exportação dos grãos a partir do porto de Itacoatiara leva uma economia de aproximadamente $30 a tonelada. A exportação de grãos de soja a partir do porto de Itacoatiara. Ouvimos o secretário de Estado de Minas, do Estado do Amazonas, o doutor Nava, que fez uma belíssima apresentação. Aliás, todos fizeram uma belíssima apresentação, mas mostraram, em primeiro lugar, que se nós produzíssemos potássio a partir da silvinita do Amazonas, senhores senadores, senador Cacildo, senador Jarbas, nós teríamos uma economia de $178 por tonelada. $178 por tonelada.
Segundo, no início diziam, e a Petrobras saiu da área, porque diziam que a logística e que a localização do minério, que estava a mais de 1.000 quilômetros abaixo da terra, era difícil, pois hoje as novas descobertas mostram a silvinita a 600 metros abaixo da superfície, o que não é diferente das jazidas que são exploradas no mundo inteiro, não é diferente. E quanto à logística, primeiro, nós temos energia hoje, nós temos energia suficiente, tanto a energia que vem através do Leão de Tucuruí, que já está pronto, como a energia gerada a partir do gás natural de Coari, que nós também temos um gasoduto que chega até a cidade de Manaus, sem falar nas hidrovias. As hidrovias que são as estradas naturais. Então, o senador Blairo Maggi, como entendido da área, fez uma exposição também na audiência pública belíssima. E a audiência pública resultou na formação de uma frente parlamentar. Uma frente parlamentar, senador Cacildo, queria muito da participação de Vossa Excelência, senador Jarbas, todos os senadores que aqui estão. Uma frente parlamentar pela autossuficiência do Brasil em relação ao potássio. Porque condições nós temos. Lá tem uma empresa chamada Potássio do Brasil, que é uma canadense associada a vários grupos nacionais que, se tudo der certo, deverá em breve iniciar a exploração. Mas nós não podemos deixar com que as coisas andem sem que haja um acompanhamento, porque, sendo assim, nós demoraremos mais para ver isso se transformar em realidade. O senador Cacildo, pois não. Eu sei que o tempo de Vossa Excelência está se esgotando e apenas eu quero me associar. E desde já eu sou um dos subscritores dessa frente, até porque Vossa Excelência declarou e tem fundamentos. Só no desequilíbrio da balança nós temos 6 bilhões por ano, só na questão da importação do potássio. Quer dizer, o déficit que nos causa isso do equilíbrio. Isso é fundamental nós produzirmos, com mais potencial na Amazônia, no Sergipe, eu diria inclusive na região de Anitápolis, em Santa Catarina, no nosso estado, também tem uma questão fundamental, aliás, e também de Vossa Excelência. Vossa Excelência é nascido em Santa Catarina. Para nós buscarmos isso, que esse potássio, que é um fertilizante que vem ajudar em muito para o Brasil, eu acho que é uma questão fundamental até de segurança alimentar nacional e assim por diante. Eu me associo a Vossa Excelência nessa pregação que faz. Eu agradeço muito, senador Cacildo, e sei que Vossa Excelência, quando fala, não apenas se dispõe a compor a frente, mas trabalhar na frente. Hoje, 19 horas, para fechar essa rodada, a primeira rodada, nós teremos uma audiência, 19 horas de hoje, se o senador Cacildo puder participar, com o ministro Edson Lobão, porque está em curso o debate sobre o novo marco regulatório da mineração. Entretanto, nós entendemos que essas ações para iniciar a exploração do potássio da silvinita no Amazonas não pode esperar a aprovação de qualquer lei, mesmo porque uma das empresas que eu aqui me referi, a Potássio do Brasil, associada a grupos nacionais, já está preparando tudo para iniciar essa exploração. Isso seria um salto muito importante, porque toda vez que se fala em Amazonas, se fala em Zona Franca, senador Jorge Viana. E Vossa Excelência, que é dali do vizinho estado do Acre, sabe disso. E quando falam em Zona Franca, diz, não, mas a Zona Franca ela é temporária, de fato ela é temporária. A Zona Franca, ela não é perene, mas nós precisamos aproveitar este momento para ter alternativas econômicas. E uma das alternativas, sem dúvida nenhuma, é a exploração da silvinita. A exploração da silvinita permite a instalação no Amazonas de um polo gás químico, um polo de fertilizantes. Isso sem falar que toda a atividade pode ser feita com todo o cuidado ambiental que a nossa região requer. Com muito prazer, senador Jorge Viana, se Vossa Excelência me permite, conceder a parte ao senador Eduardo Braga. Senadora Vanessa, senhores senadores, senhor presidente, primeiro para cumprimentá-la. Creio que esse debate sobre a silvinita e sobre a transformação da silvinita, obviamente, em potássio, é fundamental não apenas para o Amazonas, mas para o Brasil. O Brasil importa, todos os anos, de potássio para o agronegócio brasileiro, nada mais, nada menos do que 8 bilhões de dólares, aproximadamente.
E óbvio que um país que tem o agronegócio como um fundamento da sua economia sofre, senhor presidente, em alguns momentos, os reveses econômicos daqueles que dominam, quase que num monopólio, né, o preço do potássio, aplicando uma hora sobrepreço sobre o potássio, obrigando, portanto, o agronegócio brasileiro a se submeter a esse sobrepreço e, ora, usando o dumping para evitar que haja, na economia brasileira, autossuficiência para o potássio. Creio que a colocação que Vossa Excelência vem fazendo, não apenas no debate de hoje, no plenário, mas também na audiência pública ocorrida na CMA, sob a presidência do senador Blairo Maggi e sobre a coordenação e autoria de Vossa Excelência, chama a atenção para o povo brasileiro de uma grande oportunidade de investimento que transforma a silvinita em potássio, que nos daria a autonomia e a autossuficiência na área de fertilizantes para o agronegócio e, ao mesmo tempo, aceleraria e melhoraria a competitividade deste produto, seja soja, seja milho, seja algodão, seja, portanto, o produto que for do nosso agronegócio, para melhorar a balança comercial brasileira e, ao mesmo tempo, abrir uma janela de oportunidade para a indústria de transformação no Amazonas. Portanto, eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, dizer que é fundamental que o Brasil conheça efetivamente o que está acontecendo neste momento no Amazonas e, mais precisamente, nos 9 municípios que são abrangidos por esta reserva, e chamar a atenção da Petrobras. A Petrobras detém boa parte dessas reservas desde o final da década de 50, desde o início da década de 60, e nós já estamos entrando na segunda metade da segunda década do novo milênio e, lamentavelmente, a Petrobras não transformou esse potencial na nossa região. O Brasil tem uma mina de silvinita que transforma a silvinita em potássio. Fica no estado de Sergipe. E esta mina é uma mina que, neste momento, tem produção declinante. Existem outras alternativas no estado de Sergipe. Mas esta é a situação. Conversava ainda há pouco com o senador Eduardo Amorim e com o senador Blairo sobre esse tema. Portanto, é para dizer que é um tema absolutamente importante. O Amazonas precisa que o Brasil conheça esse tema. A Petrobras, e aqui vai uma sugestão a Vossa Excelência, que nós possamos, quem sabe, trazer na CMA a Petrobras, para que a Petrobras possa explicar para o Brasil e para os senadores o porquê de a Petrobras estar fazendo uma série de investimentos, muitos deles até fora reserva estratégica na Amazônia e, lamentavelmente, não fazer os investimentos. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os prefeitos que aqui vieram, todos os técnicos que participaram da audiência e, mais uma vez, acho que a Petrobras está a dever uma explicação e uma demonstração para a Comissão de Desenvolvimento Regional e a CMA do nosso Senado, uma questão com relação a esta reserva tão estratégica. Senadora Vanessa, parabéns a Vossa Excelência. Pois não, senador Blairo. Eu sou o senador Blairo, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, com a benevolência do nosso presidente... mas eu pediria, nós temos, já são... porque tem outros colegas que estão... Mas é muito rápido, senador. Eu só queria agradecer o senador Eduardo Braga. Não tenho dúvida da importância para nós. Pode seguir, senador. Não, e todos nós. Senador Mário Couto concordando, está tudo muito bem. Muito obrigada, senador Mário Couto. Eu quero só, senador Blairo, antes agradecer e incorporar na totalidade a parte do senador Eduardo Braga, que tem sido muito importante nessa luta. Eu não tenho dúvida nenhuma, senador. Isso é estratégico para o Brasil, né? Escute, presidente, hoje um dos palestrantes lá, não sei se era o prefeito, não me lembro exatamente, mostrou uma fala da presidenta Dilma, que disse que nos seus planos estava a questão estratégica
estratégica da exploração do potássio, da silvinita, para fazer o potássio a partir das reservas do Amazonas. E Vossa Excelência, como governador, lutou muito, e tenho certeza que, como líder da presidenta aqui neste Senado, nos ajudará muito nessa luta, nessa frente que será coordenada pelo senador Blário. A parte a Vossa Excelência, senador. Muito obrigado, senadora. Eu só quero ser bastante breve também, mas dizer o seguinte: hoje foi uma das notícias mais importantes que eu ouvi nos últimos anos aqui no Senado, e também na questão de abastecimento de insumos e na posição que se encontra esse cloreto de potássio lá em Autazes. Teria uma ideia, o estado de Mato Grosso pode ser abastecido pela hidrovia do Madeira Amazonas, a partir de Porto Velho, com caminhões, quer dizer, todo o frete de retorno para as zonas de produção. Descendo de Autazes, ou ali de Itacoatiara, até Santarém, Miritituba, podendo adentrar o estado de Mato Grosso para Sorriso, Sinop, Lucas, pela BR-163. Chegando à capital do estado do senador Mário Couto, aonde terá uma ferrovia que liga de Belém até... Me ajuda, senador Mário Couto? A Sailândia. Então, barcaças ou navio de Autazes, Belém e trem até a Sailândia, nós podemos ganhar o Tocantins, o estado de Goiás, aqui em Brasília, o sul do Brasil, por essa ferrovia. Portanto, o empreendimento é um achado para o Brasil, né? Segundo os primeiros estudos ali, o senador Eduardo Braga me confirmou no almoço, é coisa para abastecer o Brasil e o mundo por mais de 100 anos, um negócio impressionante que tem. Então, é a autonomia, a autossuficiência do Brasil. Não tem por que o Brasil, através da Petrobras, ficar fazendo um programa com os argentinos, abrindo poços lá embaixo, trazendo de caminhão, de trem, se nós temos a ocupação das 3 principais hidrovias e ferrovias que estão sendo construídas no norte da Amazônia. Portanto, senadora Vanessa, foi muito válida hoje essa audiência pública. Pedi aos prefeitos e ao Sinésio, que é o deputado que lidera esse movimento, que na próxima audiência pública nós possamos trazer números já definitivos de quanto custa para chegar em Belém, quanto chegar em Porto Velho, quanto vai chegar na região de Sapezal. Eu fiz uma brincadeira lá, senador Eduardo, que melhor que isso, só se essa jazida de potássio fosse dentro do lado da minha cidade, do Sapezal, e dentro da minha fazenda. Como não é a melhor que o Brasil pode ter. Eu encerro aqui meu pronunciamento com esses 2 belos à parte, senhor presidente. 3, aliás, senador Cacildo foi o primeiro. E dizer que essa luta, repetir o que disse o senador Eduardo, que eu havia falado na comissão, não é uma luta do Amazonas ou daqueles que trabalham na produção de alimentos. Essa é uma luta, ou de grãos, essa é uma luta do Brasil para alavancar a economia brasileira. Então, muito obrigada, presidente.